Boa noite a todos os candidatos. A minha pergunta vai para o candidato Pablo Marçal e com os comentários de Tabata Amaral. Candidato, o presidente nacional do seu partido, ele foi acusado de ter uma ligação com o crime organizado. Em outro momento, o senhor disse numa entrevista que honraria, naquele momento, a palavra de Avalanche. Numa outra entrevista, o senhor também confirmou que o PRTB não teria espaço no futuro governo. Caso o senhor seja eleito, então, prefeito de São Paulo, qual vai ser a liderança ocupada pelo presidente do seu partido e também os outros integrantes no seu secretariado? Candidato Marçal tem a palavra. Não vai ter, assim como eu sou o único candidato que já mostrou alguns dos secretários, né? A gente colocou o Sintra para cuidar do dinheiro dessa cidade e eu nem consultei ele, porque o nosso combinado é muito simples, é viabilidade eleitoral e eu sonho num futuro do Brasil e bem próximo a gente não precisar de partido político para ter viabilidade eleitoral, porque assim como a Tabata falou sobre o Boulos, em relação a o que o PSOL acredita, não dá para acreditar na figura do Boulos que está aqui. Essa figura de marqueteiro, né, o marqueteiro desenhou ele, assim como fez com o Lula para ele vencer a eleição, ele que é de extrema esquerda, o Boulos, ele tem um partido que é 100% contra aquilo que ele está pregando na eleição, para ver se consegue ir para o segundo turno, mas não vai ter o segundo turno, você vai votar no 28. E aqui eu quero deixar bem claro que deve ser muito mal arranjada essa solução aí do Ricardo em chamar o capitão Bolsonaro de tenente. Ele está mais perdido que segue tiroteio. Sobre o Leonardo, não foi instaurado nenhum procedimento a não ser uma notícia. E se for e tiver alguma ligação, espero que pague. Caso contrário, peço que todos aqueles que se levantaram contra ele, que também dê espaço na mídia para mostrar verdadeiramente quem ele é. Agora, o Leonardo, ele foi o cara que resistiu a todas as pressões dos partidos que estão aqui, resistiu todo tipo de ataque para manter essa candidatura. E aqui vai meu respeito para você, não tirando a sua responsabilidade, caso você tenha alguma ligação, né, com o que noticiaram. Vocês estão assistindo aqui um debate eleitoral e parabéns pela condução aqui da Rede Record. O debate, quando é nobre, ele começa nobre, ele vai até o final de maneira nobre, e assim a gente espera. Eu quero que você avalie o perfil comportamental de cada um, o que fizeram para estar aqui hoje, o dinheiro público que eles tocaram, que é o dinheiro de quem não tem comida agora, o dinheiro de quem não tem moradia agora, o dinheiro de quem não tem cirurgia agora para fazer a cirurgia, 192 mil pessoas. É a fila de 447 mil pessoas que estão precisando de exame. São filas intermináveis. Por que essas pessoas estão assim? Elas estão assim porque as que estão no debate não respeitam o dinheiro público. A Tabata, que vai falar agora, ela deve ter recebido um pouco mais de 14 milhões. O Boulos é o candidato do sistema, é o que mais recebeu dinheiro público aqui. Em terceiro lugar, vem o Ricardo Nunes. Todos eles não têm um pingo de vergonha em usar esse dinheiro. E eu sou o único candidato, eu quero te pedir, não vote em quem usa dinheiro público, o número é 28. Seu comentário, candidata Tabata. Rafael, muito obrigada pela sua pergunta. Esse é um tema que me preocupa bastante. Foi feito um levantamento recente pela polícia que mostrou que o crime organizado está investindo o PCC 8 bilhões de reais nas eleições municipais nesse ano. Porque o crime tem tanto dinheiro nesse país, infelizmente, que ele hoje se usa de contratos públicos para esconder, para lavar esse dinheiro. Então, sim, me preocupa muito que a gente tenha um candidato nesse debate que tenha tantas conexões com pessoas que comprovadamente são ligadas ao crime organizado. Existe, inclusive, um áudio do Avalanche, presidente do PRTB, partido de Pablo, em que ele diz que ele é do PCC. Todo mundo pode se explicar, mas o áudio está lá e foi ele que gravou. E eu aproveito a oportunidade para trazer a quem está nos acompanhando a importância da gente conhecer as pessoas. Não é só a palavra, não é só a aparência aqui, é ir atrás do histórico. Onde nasceu, está aqui por quê, quando teve a oportunidade, fez por onde, qual que é o projeto. E eu tenho muita alegria de chegar aqui como a candidata mais jovem, sim, tenho 30 anos, mas como uma candidata que tem vivência. Eu sei o que é você depender do SUS. Por 20 anos da minha vida, nunca se considerou um convênio lá em casa, porque essa não era uma opção. Eu sei o que é depender de transporte público. Eu sei o que é estudar na escola pública. Assim como eu sei o que é ter acesso à bolsa de estudo e a oportunidades que só São Paulo podem oferecer. Eu passei os últimos anos da minha vida, 6 deles como deputada, tentando retribuir as oportunidades e as bênçãos que eu recebi. Foi por isso que escrevi e aprovei projetos
projetos muito importantes, que coloca absorvente nas escolas, a vacina para os professores na pandemia, o pé de meia, são R$ 200 por mês, mais R$ 1.000 por ano, para nenhum jovem desistir da educação. Conheçam a história e façam o julgamento de vocês. Réplica do candidato Marçal. Faltam quase 7 dias aí para a gente definir o futuro dessa cidade. Um candidato aqui está desesperado para não perder o conchavo com 12 partidos políticos, vai ser usado só como instrumento de decoração, e quem vai mandar são os grandes caciques como Milton Leite, Kassab, Temer e tantos outros que a gente já conhece e não quer que toque mais essa cidade, porque esse grupo aí vai ficar 12 anos governando essa cidade do jeito que ela está. Tem outra candidata que está sonhando, ela parece ser uma boa candidata, e tem outra que quer, na próxima eleição, com o partido, eu não sei se é a intenção dela ou do partido, só eleger deputados federais. Tem um outro que quer levar a gente lá para Cuba e para Venezuela, e outro que, de fato, já mostrou que não tem a capacidade para isso. O que eu quero te pedir? Respira bem fundo e pense aí no seu coração. No dia 6 de outubro, você vai encarar alguém, eu quero te fazer um desafio. Independente em quem você vai votar no 13 do PT, às vezes você é PT roxo, você vai chegar ao 13 e confirma, mas antes de fazer isso, eu quero te pedir algo, um desafio. Ouça seu coração, antes de mais nada, digitar qualquer número, você vai digitar o número 28, e eu quero te ver ali no contato íntimo, só nós dois, cara a cara, ali naquela urna. Digita o 28, olha para mim ali e segue seu coração. Se você achar que o futuro não merece ser clicado ali, você desiste, muda seu número e faça o que o seu coração mandar. E vai aí, ó, 28. Obrigado, candidatos. Bem, eu preciso alertar que o candidato Nunes fez um pedido de direito de resposta, foi avaliado e negado, candidato. Vamos encerrar essa rodada agora com a candidata Marina Helena, que já percebeu por exclusão, pode fazer pergunta apenas para o candidato Pablo Marçal, correto? Fique à vontade, candidata Marina. Pablo, o orçamento de São Paulo se multiplicou nos últimos anos. Veio de cerca de 70 bilhões para mais de 110 bilhões agora. Isso significa que o pagador de imposto aqui na cidade está sendo cada vez mais levado o dinheiro do seu bolso, aquele dinheiro que ele poderia gastar num plano de saúde, para comprar algo para o seu filho. Eu quero saber de você, qual que é o seu plano para reduzir impostos aqui na cidade de São Paulo? Candidato Marçal, sua resposta. Obrigado pela pergunta. Antes vou usar meu direito de resposta para lembrar uma coisa. Foram feitas 3 perguntas para o Ricardo e as 3 ele não respondeu. Aqui parece que ele respondeu que é da Marina, ele falou que não sabe o que acontece. Então significa que ele não pode ser gestor de São Paulo no próximo mandato. Por quê? Se está tendo algum tipo de esquema ou análise, né, de fraudes aí dentro do mandato dele e ele não sabe responder, isso é um grande problema. Segundo, ele não foi humilde para mostrar onde ele errou, que ele é o pior prefeito da história em relação à educação de São Paulo. Terceiro, ele foi injusto comigo, falando sobre processo de 20 anos atrás, que não transitou em julgado, só para você saber, nunca toquei em nada de ninguém, e se achar alguém eu pago 4 vezes mais. Agora eu quero ver ele, depois que ele encerrar esse mandato, comprovando os relatórios da Polícia Federal em relação às merendas, um desvio aí de mais de 1 bi e mais de 100 pessoas envolvidas. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que nós queremos. Nós queremos justiça, porque é fácil bater no peito, estando no poder e usando a camaradagem para se proteger, mas se você tiver a sensibilidade em tirar essa pessoa, que é pequena demais para um cargo tão poderoso, alguém que não tem pujança, alguém que não tem capacidade de liderança, alguém que não tem capacidade de gestão, não tem espírito de comando, é só isso que a gente precisa. Aqui, cada um tem seus defeitos e suas qualidades, mas dentre nós, ele parece sim ser o menor. E essa é uma das justificativas que eu tenho para você de São Paulo, que eu entrei nessa concorrência. Eu não quero ver Boulos sendo prefeito dessa cidade. Não quero. Vendo a capacidade do Ricardo de não responder nenhuma pergunta, não justifica alguém estar num debate e falar que isso aqui é um debate sério, sendo que a pessoa não responde. E eu quero te pedir, para você ir no meu Instagram agora, reserva Pablo Marçal por SP, eu acabei de postar lá sobre a investigação, que é uma notícia. É uma notícia de mais de 100 indiciados. Candidato Marçal, o senhor usou um apelido, foi rápido, pediu perdão, mas eu preciso ser rigoroso e serei com todos. Então o senhor acaba de ser advertido e perder 30 segundos das considerações finais. A réplica da candidata Marina Helena, 1 minuto e meio, candidata.
Pablo, você reclamou que o prefeito não respondeu, eu espero que você responda na tréplica, porque realmente é muito importante que quem está em casa saiba aonde que está indo o seu dinheiro, gente. Eu não sei se você se dá conta disso, mas cada vez que algum político vem aqui e faz 1000 promessas para você, que vai dar mais saúde, que vai dar mais segurança, que vai cuidar de você, que vai fazer mais e mais e mais, no fundo, tudo isso que ele vai fazer com o seu dinheiro suado. O brasileiro trabalha quase metade do ano para pagar imposto e não pode andar nem com celular na rua. Olha, uma das coisas mais tristes que eu ouvi nessa campanha foi o depoimento de uma mãe no Jardim Ângela, que estava levando o seu filho para a escola quando apontaram uma arma na cabeça dele para levar o celular dela. Isso é um verdadeiro absurdo. Mas todo mundo fica aqui falando muito e fazendo muita promessa, mas você aí de casa tem que começar a se preocupar assim, que para onde vai esses recursos? Se a gente gasta menos com parasitas, com a companheirada, com o esquema, vai sobrar mais dinheiro para cuidar de você. E sim, dá para fazer muito mais cobrando menos impostos. E assim vai sobrar dinheiro no seu bolso para você cuidar de você e da sua família do jeitinho que você quer. Tréplica para o candidato Marçal. Obrigado, Marina. Eu já estou fazendo isso, eu já estou diminuindo imposto, tendo uma campanha que não gasta nem R$1 de dinheiro público. Infelizmente, você e seu partido, Marina, endemonizavam essa prática, mas você também está junto aqui com todos eles, exceto eu, usando dinheiro público para a campanha. São mais de 120 milhões de reais. Inclusive o Luiz Inácio Lula da Silva, que quer combater a fome, transferiu para o Boulos 30 milhões para a campanha dele. O Valdemar Costa Neto transferiu 15 milhões para a campanha do Ricardo. Ou seja, são campanhas multimilionárias. Se você pegar os gastos com publicidade do Ricardo Nunes, 648 milhões de reais, eu fico imaginando o tanto de gente que está na fila de hospital agora ouvindo esse número. Sabe qual é o problema? Aqui eu não estou falando que vou fazer, eu já estou fazendo. Sou o único candidato nesse debate que não está tocando no seu dinheiro para fazer campanha eleitoral. E o que você precisa de saber é o seguinte, nós geraremos 2 milhões de empregos nas periferias, e a Prefeitura vai trazer benefícios para as empresas que tiverem 80% dos seus colaboradores morando no mesmo bairro dessa empresa. Qual o motivo? Desafogar o trânsito, diminuir essa poluição, aumentar seu desfrute como cidadão e levar você a sério. Não tem essas propostas aqui, eu dei uma acompanhada no que eles estão fazendo, não tem essa pujança da periferia. Eu quero fazer com que você tenha a sua escritura, eu quero fazer com que você que se empenhe com a sociedade sempre pague menos impostos. Todo governo conservador da história do mundo diminui imposto, todo governo de esquerda aumenta a despesa e para cobrir o roubo das despesas, assim como o presidente Lula está fazendo hoje, precisa de aumentar impostos. Os 2 deputados que nós temos aqui são deputados que votam com o governo e têm aumentado o DPVAT, têm aumentado os impostos que você às vezes não vê na calada da noite, mas seu orçamento vê, falta carne na sua casa, falta bebida na sua casa, falta roupa na sua casa. Eu estou aqui e já estou te provando, o único candidato, não vote em candidatos que usam o fundão eleitoral, vote 28, o dia da vingança do povo. Quando você... Tempo esgotado, candidato, mas muito obrigado a todos vocês. Bem, durante a fala do candidato Marçal, o candidato Boulos fez um pedido de direito de resposta que já foi analisado e foi negado, candidato. Agora eu preciso fazer um lembrete a todos aqui que, em hipótese alguma, deixem seus lugares na tribuna do debate. Se precisarem fazer pedidos de direito de resposta, façam levantando a mão, falando, chamando a minha atenção. Estou de olho em todo mundo aqui, estamos todos no mesmo ângulo de visão, combinado?